O título da ministração hoje é Entendendo o que é ser pentecostal. Entendendo o que é ser pentecostal. Antes de eu ler 2 textos bíblicos, eu vou fazer uma introdução. E aí você pode pensar, quando que esse pastor vai ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia, tá? Eu quero só fazer uma introdução para você compreender o texto bíblico. Fique comigo até no final, prestando atenção em cada palavra, porque Deus vai falar poderosamente contigo. A sua vida espiritual vai dar um salto, porque através da compreensão é que você vai progredir na sua vida espiritual. Você tem que compreender hoje, de fato, o que é ser pentecostal. Para você ter uma ideia, a palavra Pentecostes já está relacionado a penta, que é 5 em grego. Por que, apóstolo? Porque Pentecostes está relacionado aos primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco, a Torá, Pentateuco também está no grego. Pentecostes. A festa de Pentecostes que Jesus participou, na Bíblia está escrito Festa das Semanas. Por que semanas? Porque foram 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia da entrega da lei, que os israelitas saíram do Egito e chegaram no pé do Sinai em 50 dias. É o espaço da Páscoa para o Pentecostes. Os judeus comemoravam a Páscoa, a saída do Egito, a Páscoa física. E quando eles chegaram no pé do Monte Sinai, eles receberam as tábuas da lei, que é chamada de Pentecoste, o dia em que Deus entregou o Pentateuco para o povo. Ali Moisés, no Monte Sinai, Deus entregou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número para ele. Quem está entendendo? É bem sistemática a introdução, mas é para você entender. Depois que eu ler o texto, eu vou explicar o que é ser um crente pentecostal. Tá bom? A palavra é eterna. Diga, a palavra é eterna. João disse no capítulo 1, porque o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sobre a palavra Deus criou todas as coisas, os fundamentos, todas as coisas, tirou a terra que estava em total caos e vazia, e fez todas as coisas pelo poder da palavra. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele descia no jardim 2 vezes por dia para conversar com o homem. Deus não joga conversa fiada. Provavelmente Deus estava ensinando princípios bíblicos para Adão. Por que Deus não deu a palavra escrita para o homem ali no Éden, apóstolo? Porque o homem não tinha ainda desenvolvido a técnica da escrita, da escritura, de ler e escrever. Então Deus deu a lei oral, segundo o Talmud, segundo os judeus, a lei oral. O oriental tem capacidade de decorar coisas e levar para gerações. Então, o que é a lei oral? Segundo os rabinos, o próprio Deus deu para Adão e Adão passou para os seus filhos. Quando chegou em Moisés, não houve mais a necessidade de ficar gravando na memória, porque agora eles tinham a técnica da escritura e poderia registrar em escritura para não confiar na mente do homem. Chegou o determinado tempo de entregar a lei. Uma lei que já existia. Uma palavra que é eterna. Agora olha só que tremendo. Quando eles chegam no pé do Monte Sinai, depois que saíram do Egito, Deus coloca as leis em tábuas de pedra. Por quê? Porque o homem precisava ver o que estava escrito, porque aquilo que você vê acaba se interiorizando. Aquilo que tu coloca diante de você, ela vai passar a habitar em você. Coloca uma pornografia diante de você, a pornografia não vai entrar em você. Coloca algo diante de você, se aquilo ali não vai induzir a tua mente, seu pensamento, seu vocabulário, e vai passar a mover a sua vida. Então a primeira estratégia de Deus, ele entregou as leis em tábuas de pedra ali. Embora o homem já tinha a lei oral e sabia que na lei oral não poderia adorar outros deuses a não ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando Moisés desce o Monte Sinai, o povo está adorando um bezerro de ouro feito por Arão. O homem que nasceu para ser o sumo sacerdote foi ele que fez. Então Moisés olhou para Arão e disse, Arão, por que você fez isso? Ele disse, eu não fiz nada. Eu peguei o ouro, joguei lá e saiu esse bezerro aí.
Por que que ele fugiu da responsabilidade? Porque ele não tinha lei ainda para cobrar ele. Entenda só, aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem quebrou o mandamento? Moisés ou o povo? Porque quando o povo desceu o Monte Sinai, quando Moisés desceu o Monte Sinai, tinha alguém com ele não foi sozinho. Porque ele disse, ouço barulho no arraial. E é barulho de festa. Se ele disse ouço, porque tinha alguém com ele, provavelmente Josué. É conjectura, não diz, mas provavelmente Josué. Então ele olha para o povo, adorando a imagem, e ele quebra as tábuas da lei, irmãos, e joga no chão. Quem quebrou o mandamento? Moisés. O povo não sabia que adorar era idolatria. Moisés queria cobrar do povo o que ainda eles não sabiam. Então Moisés quebra. Tum! Matam 3.000 homens, digam 3.000. 3.000 homens morreram ali na entrega da lei. No dia de Pentecostes. No dia em que a lei foi escrita numa tábua de pedra. O que é então o maior objetivo do Pentecostes? Conduzir o homem ao entendimento da palavra. Diga a palavra. O maior objetivo do Pentecostes é conduzir o homem ao entendimento da palavra. Lembra, aí eu vou pular um pouco a mensagem, depois vou retroceder de novo. Lembra que Jesus disse? Porque quando o Espírito Santo vier, o outro conselheiro lhe mostrará tudo o que eu vos tenho lhe ensinado. O maior objetivo do Espírito Santo é conduzir o homem à palavra que leva a Cristo. Esse é o objetivo do Pentecostes. Por isso que o nome já diz, de Pentateuco, palavra. É a palavra sendo escrita. Abra a palavra em Jeremias capítulo 31. O problema é que o homem, vendo a palavra, eles não conseguiram se submeter à palavra. Por isso que o homem nenhum poderia ser salvo pela lei. Nenhum homem poderia ser salvo por esforço próprio. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a letra mata. Não no sentido de que a letra mata. Mas é porque se o homem for buscar a Deus somente por regras duras e secas de moralidade, ele jamais vai conseguir encontrar a Deus de verdade. No máximo que o homem pode fazer por esforço próprio, como disse o apóstolo Paulo, tateando, como no escuro, ele possa conseguir achar. Se Deus for de encontro a ele no escuro, vem a intenção dele de buscar e resgatá-lo. Então o homem pode até ter a intenção de buscar Deus, mas quem encontra o homem é Deus. Isso é o poder da graça e do amor de Deus. Chegai-vos a Deus, Tiago 4,8, e Ele se chegará a vós. Ou seja, você busca a Deus, mas Ele te encontra no meio do caminho. Amém? Porque senão você vai ficar vagando. E aí, olha o que Jeremias diz no Antigo Testamento. Jeremias 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para vos tirar do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e ninguém mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque deles perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então a palavra na tábua de pedra não foi o suficiente para redimir a humanidade. O Egito era físico, o faraó que representava Satanás era físico, que quer prender o povo no mundo. Eles chegaram 7 semanas depois, Shavuot. A palavra
Shavuot, em hebraico, é plural, Pentecostes, ou seja, os 7 semanas. Ot é plural feminino, semana é um nome feminino em hebraico. Então, Shavuot, o que é o nome Pentecoste? Festa de Shavuot, a festa das 7 semanas. Representa as festas das semanas que Jesus subiu no Novo Testamento, que é chamado também de festa das colheitas. Por que festa das colheitas? Porque quando o homem tem Pentecoste dentro de si, ele obedece o mandamento e ele colhe benefício de obedecer o mandamento. Festa da colheita. Shavuot. Então eles tinham dificuldade de entender a palavra ler e aprender e fazer. Então Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, chegará um dia em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel. Não aquela que eu fiz quando eu tirei eles de mão forte do Egito e trouxe e entreguei no pé do Sinai, 50 dias depois. Não, eu farei uma nova aliança. Em vez de escrever as leis numa tábua de pedra, eu os escreverei no seu coração. Diga Pentecoste. Atos 2. Porque só a lei colocada dentro do homem é capaz do homem obedecer. Quando Deus colocou dentro do homem, isso aí é um sentimento de lei moral e de entendimento da graça. A graça operante, a regeneração. A lei está introduzida dentro do homem, não está diante dos olhos mais. Mas a graça, a lei, a palavra que é eterna. No princípio era o verbo que fez a terra, que fez todas as coisas, está operante dentro do homem, regenerando e guiando todas as suas ações. Esse é o Pentecoste. A palavra dentro, diga Pentecoste. É a palavra dentro do coração. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Agora vamos, Atos capítulo 2. Agora vocês gostaram. Atos 2. Quero trazer um entendimento também de Pentecostes para vocês. Em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, o que era Pentecoste aqui? A festa que eles comemoravam no Antigo Testamento. Porque Jesus tinha morrido na Páscoa. Claro, ele era o Cordeiro Pascal. Então, 50 dias depois, Jesus andou 40 dias no meio do povo, amém? Jesus não morreu, ressuscitou no terceiro dia e foi para o céu. Atos capítulo 1 diz que ele andou no meio do povo durante 40 dias ensinando acerca do reino de Deus, comendo. Ele não apareceu no corpo fantasmagórico, ele comeu um pedaço de peixe, ele ressuscitou. Embora o corpo dele estava de uma forma metafísica, vamos dizer assim, uma hora ele conseguia comer e ter um corpo tão físico, e outra hora ele era tão espiritual que ele conseguia atravessar a parede. Ele estava numa transição entre a ressurreição e a eternidade. Então, olha só que tremendo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente, eu gosto dessa versão, concordantemente no mesmo lugar. E de repente, diga de repente, veio do céu um som, não veio um vento. Que isso? Veio um vento? Tem um vento? Não tem vento, não teve, olha para o teu irmão e diga, não teve vento. Diga em Pentecoste, não teve vento. Ouviu-se um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Diga, eles não estavam clamando, eles não estavam dando glória, 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 glória. Eles estavam assentados, em comunhão, assentados, e de repente ouviu-se
ouviu-se um barulho como de um som, de um vento veemente e impetuoso. Vamos continuar lendo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Pausa. É um estudo bíblico, amém, irmão? Hoje. Porque tinham judeus de todos os lugares? Porque era a festa de Pentecostes. Era mandamento do Senhor que nas 3 principais festas, judeus do mundo todo descessem para Jerusalém para comemorar a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Tabernáculo que é Sucote, a festa das cabanas. Ou seja, como a festa da Páscoa era 50 dias antes, e os judeus eram gregos, judeus da Mesopotâmia, esses judeus eram chamados de judeus da diáspora, judeus que moravam fora de Jerusalém, mas guardavam a lei. Então eles vieram de vários países para celebrar a festa da Páscoa. Só que eles, para ir embora e voltar 50 dias depois de comemorar a Páscoa, eles preferiam ficar em Israel nesse período de 50 dias, esperando ali. Então Jesus, ele subiu aos céus 40 dias depois que ressuscitou. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, veio o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. Olha para o teu irmão e diga, o nome disso é sincronismo. E o nome disso é tempo certo, é coordenação, é o tempo estar sincronizado, é o tempo estar ajustado ao padrão de Deus. É as coisas acontecerem no tempo de Deus. O nome disso é Kairos. É o tempo de Deus que acontece na hora certa. Para os homens eram de repente, mas para Deus isso aconteceu desde a eternidade. O que Deus tem reservado para mim e para você pode acontecer agora de repente, mas Ele já reservou antes da criação do mundo. Amém? Então pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Judeus, debaixo do céu, e quando aquele som ocorreu, ajuntaram-se uma multidão, que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são esses homens galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um deles falar na nossa língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Prosélitos eram os judeus gregos convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas maternas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? E outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se em voz e disse-lhes, homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, vocês sabem notório, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos, e os seus filhos profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também no meu espírito derramarei sobre toda a carne, diga toda a carne. No sermão de Pedro continua pregando. No final desse sermão, 3.000 almas aceitam Jesus. Digam, 3.000 almas. Diga, lá no Egito, 3.000 almas morreram quando foi entregue a lei. Mas no Pentecoste, quando foi escrito na tábua do coração, 3.000 foram salvos. Sabe por quê?
Porque maior é o que está dentro do que o que está fora. Quem pode dar uma salva de palmas pro Senhor? Quando o homem é religioso, ele mata todos que Deus coloca diante dele. Quando ele tem a palavra na mão. Tem pessoas que andam com a Bíblia na mão e matam as pessoas no meio da rua, apontando, criticando, julgando com argumentos religiosos. Mas quando a palavra entra no coração e cria um incremento da graça, da nossa boca só anuncia as grandezas de Deus. E as grandezas de Deus traz salvação. Não são homens judeus. Meu irmão, eu acho lindo o coach, porque o coach ajuda o homem a se desenvolver suas potencialidades e autoestima, é maravilhoso. Mas tem uma área no coach que me deixa estarrecido. Alguns que trabalham com essa área, não são todos, que diz, você precisa buscar força dentro de você. Você tem que buscar dentro de você a força dentro de você, enquanto a Bíblia diz que a nossa força vem de fora. Quem está entendendo? Diga, um som, como de um vento, veementemente poderoso. Aleluia! Outra salva de palmas para o Senhor. O que nos dá força nos reveste de fora. Por isso que a palavra vem revestir, vem de fora. Qualquer método que edifica o homem, faz uma pessoa levantar a cabeça, andar de cabeça erguida, para mim é válido. Mas o que nos move é o poder de Deus. Não o intelectualismo, não o gnosticismo, o que o homem sabe demais livra ele. Não são esses homens varões da Galileia, ou seja, pescadores que não sabem nem ler nem escrever. Como nós conseguimos eles falando em outras línguas, na nossa língua materna, pardo, medos, da Mesopotâmia, de Creta, da Panfilha e até prosélitos do judaísmo. Nós estamos, como que esses homens são da Galileia, iletrados e cautos? Como é que esses homens sabem falar inglês, espanhol, japonês? Como é que pode? E além deles falarem nessas línguas, interpretando a nossa língua materna, nós ouvimos da boca desses homens simples as grandezas de Deus. O barulho foi tão grande que aqueles que estavam fora invadiram o cenáculo para poder querer saber da onde veio esse barulho. Olha para o teu irmão e diz, Pentecoste, dentro de nós, faz um barulho tão grande que as multidões vêm para ver. Outra salva de palmas, aleluia! Irmãos, entenda o seguinte, eu não tenho problema nenhuma de Pentecoste, a pessoa dá uma quebradinha para lá, dá uma para cá, não tem problema, até gosto. Mas Pentecoste não é isso, isso é uma performance espiritual. Deus te deu, eita, vai meu irmão, vai lá, a pastora Mariana vai assim, ó, ei. Quando ela já sobe assim, dando uma quebradinha com o pescoço assim, ó, tu fala que o negócio já tá ficando estranho. Eu não vejo problema nisso, você está entendendo? Mas não se resume a isso. Pessoas que não são tomadas num poder, que não são tomadas nesse sentido de ter essa performance espiritual, se sentem menos espiritual do que as pessoas que fazem isso. E apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto era a igreja mais espiritual que tinha, não era? Todos os dons. Apóstolo Paulo teve que escrever uma carta dizendo, irmãos, aquele que profetiza para Deus profetiza, aquele que interpreta também interpreta, aquele que é isso, o Espírito que dá o dom é o mesmo, é o corpo, ele explica, né? Mas a igreja de Corinto também era a igreja mais carnal que tinha na Bíblia. Separava os mendigos da ceia, não deixava participar, na ceia comia igual um esganado. Apóstolo Paulo diz, vocês estão fazendo da ceia do Senhor um momento de glutonaria. Queriam ter relações sexuais com os irmãos. Coisas terríveis. Igreja totalmente carnal. Era uma igreja que tinha dons espirituais, mas não entenderam o propósito do Pentecoste. É promover a palavra e o reino de Deus. E não se promover através de artifícios espirituais. Querer se mostrar mais espiritual do que a outra pessoa. Eu não vejo problema nisso, até porque quando eu tive uma experiência espiritual como essa, eu caí no chão babando. Não julgo quem tem. Amém? Mas tem gente que, irmão, que ele chega na cantina da igreja para pedir, por favor, Rabá, me dá uma lanche desse. Ai, Rabá, para, né, irmão? Fala, olha para o irmão e diga, menos.
E mortandela, rambalabachá e bota queijo também. Para. Assim não. Assim não. Então, existe, apóstolo Paulo disse, irmãos, aquele que fala em língua edifica o próprio espírito. Mas de que adianta eu falar 10.000 palavras em línguas e o meu irmão não me compreender? É melhor eu falar em hebraico, ou a língua dele, em português ou em grego, e a pessoa me entender do que eu falar em língua e não haver comunicação. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida para comunicar, para se fazer entendida as naturezas de Deus, as grandezas de Deus. O Espírito Santo não vem sobre a minha vida para eu parecer tão espiritual e o meu irmão parecer tão carnal diante de tanta santidade. Eu vi um testemunho do apóstolo Joel Costa, que ele disse que quando ele era adolescente, estava eles, os jovens da igreja, acabou de vir da rede de jovem, estava ele e mais 2 jovens. E de repente um olhou para o outro e disse assim, e ele estava perto, olhou e disse, aí o demônio, eu tô vendo. O outro rapaz disse, ele não estava vendo nada, eu tô vendo. Aí o outro falou assim, bola de fogo. E aí os dois começaram a comemorar como estava vendo tudo acontecendo. Tu viu? Queimou ele! E ele não estava vendo nada. Ele disse, eu fui para casa me sentindo mais carnal de todos os jovens da igreja. Hoje ele é um apóstolo e esses 2 caras são desviados. Quem está entendendo? Estão fazendo isso, estão promovendo a si com o Pentecoste. Quando o Pentecoste é para promover as grandezas de Deus. Se Deus te tomar no sapateado, sapateia. Se Deus te tomar, tu cair, mas levanta e prega a palavra. Se você cair, levanta, porque é melhor você levantar do que ficar caído. Se Deus te derrubar no chão, te dá uma revelação, me entrega. Faça, irmão, mas não se sinta mais espiritual, porque aquele que profetiza não é maior do que aquele que prega a palavra. E nem o que tem o dom da sabedoria. Tudo é para ajustar o corpo de Cristo e dar rumo à igreja de Cristo para a eternidade. Amém? Enquanto isso que eu leio aqui, dá outra salva de palmas para o Senhor. Apóstolo, o senhor está debochando de quem? Não, não é isso não. Não me interprete mal, tá bom? Só estou fazendo só uma ilusão aqui para vocês entenderem. As coisas espirituais não se brincam. São sérias. É por isso que eu estou pregando. Para que haja um impacto, para você ver que as coisas de Deus não se brincam. Deus, ele quer primeiro usar pessoas, e aqui eu começo a explicar o que é ser pentecostal. Primeiro, Jesus deu uma ordem. Diga ordem. Eu quero que vocês interajam comigo. Eu sei que na internet vai ter muita gente, né, dizendo, para que mandar repetir? Peguei isso, aquilo outro. Eu gosto. Jesus apareceu para 500 pessoas. Diga 500. Ele ressuscitou e quando ele subiu ao monte, ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele subiu ao céu diante dos olhos de 500 pessoas. E ele disse, não saiam de Jerusalém. Diga obediência. Ele disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Vocês testemunham a minha palavra. Pentecoste é para te dar poder, para testemunhar a verdade de Deus, as grandezas de Deus. Para pegar a palavra, para nos encorajar de dentro para fora, nos encorajar. Esse é o principal da Pentecoste. É a palavra dentro de nós, nos conduzindo a pregar o Evangelho, nos encorajando a pregar o Evangelho. Apóstolo Paulo disse, eu até tentei não pregar o Evangelho, mas o amor de Cristo me constrangeu. O amor dele dentro. A palavra escrita na tábua do coração do homem. A profecia de Jeremias 31 se cumprindo. Até nisso é tremendo, né? 31, paralelo. Agora olha só que tremendo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos? Estavam todos?
Claro que não. Jesus tinha milhares, mas milhares de seguidores. Ele se despediu ali diante de 500. Mas 380 desobedeceram ele. 10 dias depois já esqueceram as palavras dele. Viram ele subir para o céu, irmão. Olha que espetáculo de visão. Viram e depois ainda viram um anjo. Porque os 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, esse Jesus que vocês veem subindo, uma nuvem encobriu Jesus. Pode uma nuvem encobrir Jesus se uma nuvem é física e Jesus entrou no reino espiritual? É só para o homem entender, não foi uma nuvem que encobriu Jesus como balão de ar que sobe, né? Encobre, não. Jesus entrou para a região celestial e os anjos falaram: antes que vocês fiquem de boca aberta olhando o tempo todo aí esperando ele descer, vá para casa, porque esse Jesus vai voltar num tempo determinado. E eles saem dali e 380 perdem o foco. Tão rápido, 380, e só tinha 120 reunidos no cenáculo. Então, Lucas diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que ele falou todos? Se não estavam todos? Porque para Deus só conta aqueles que obedecem. Todos que obedecem. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando, obediência. E de repente, sabe o que acontece? Quando nós andamos descansado no Senhor, quando nós estamos andando em obediência, o de repente de Deus nos alcança. Primeiro objetivo para se ter o Pentecoste dentro de você é andar em obediência e estar reunidos concordantemente. Tem pessoas que querem receber de Deus e viver, são chamados desigrejados. Querem assistir culto de casa, querem comunhão em casa, faz ceia com ele mesmo e ele quer ter poder de Deus. Pentecoste une, não separa. Une, não separa. Estavam todos ali. E viu-se línguas repartidas como de fogo. E todos viram as línguas, não foi um só. Porque um poderia dizer: eu vi línguas. E aí outros pensarem: será que eles viram língua como de fogo mesmo? Línguas. Quem já viu a língua? Faz assim. Eles viram línguas mesmo. Eles viram as línguas de fogo que desciam. Todos viram línguas de fogo que desceu. Agora olha para o teu irmão e diga: entenda. Ser cheio do Espírito Santo é ter a linguagem do céu. Aleluia! Ei, aleluia. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela agora é tomada pela linguagem do céu. Ela não entra fofoca na vida dela, não entra contenda na vida dela. Ela não se autopromove. Ela é uma pessoa que promove o reino e as grandezas de Deus. Ela tem um foco. Deus diz: a sua linguagem agora não é mais terrena. A tua linguagem agora é a língua do céu. Poderia aparecer flecha de fogo, bola de fogo, qualquer coisa de fogo. Meu irmão, Jesus é o nosso padrão, amém? Padrão máximo. O apóstolo Paulo diz: seja meus imitadores. Ser imitador é ser parecido, mas Jesus é padrão, eu tenho que ser igual a ele, não é ser parecido. Então Jesus, quando ele entra no Jordão, João viu do céu o Espírito Santo descendo no formato corpóreo de uma pomba, descendo sobre ele. Jesus só ousou a começar o seu ministério depois que ele foi revestido pelo Espírito Santo. Jesus, antes do batismo do Jordão, ele era o filho de José com Dona Maria. José carpinteiro com a Dona Maria. Depois que ele foi batizado no Jordão, que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele passou a ser chamado de filho de Davi.
A promessa espiritual. Nem Jesus, que é o Filho de Deus, ousou pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. E olha quem batizou ele foi um batista, hein? Quem batizou ele com o Espírito Santo foi um batista. O primeiro batista de todos, João Batista. Então Jesus começou a sair dali para enfrentar um deserto. Diga, deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi ele que foi, não foi o diabo que levou. O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Todo homem cheio do Espírito Santo, que vai exercer um ministério, ele é tentado demasiadamente pelo diabo. Qualquer pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela é tentada pelo diabo. Mas quando você é tomado pelo Espírito Santo, você é demasiadamente tentado pelo diabo. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Aqueles que faltaram à reunião, ficaram pensando, que é isso? Por que eu faltei à reunião? Estava todo mundo lá, você não veio, Deus não espera. Olha para o teu irmão e diga, Deus não te espera. O culto começa às 6:30. De repente o teu milagre ia começar na oração que abre o culto. Vamos abrir o culto? O teu milagre ia acontecer, mas tu chegou atrasado, Deus não espera. O crente pentecostal, ele quer comunicar a palavra. As nações vêm até ele. Não precisou deles irem até a nação. As nações vieram até ele. Depois o evangelho foi propagado. Entenda, Deus é versátil. Aqueles homens, eles ouviram a palavra e eles já voltaram. Vocês sabiam que Paulo não evangelizou toda aquela terra? Paulo confirmou. A maioria dos lugares que Paulo chegou para pregar, o evangelho já tinha sido pregado. Quando ele chegou em Corinto, o evangelho tinha sido pregado. Ele foi em Roma, quando ele chegou em Roma, o evangelho já tinha sido pregado. Ele queria ir na Espanha, já tinha irmão na Espanha. Sabe por quê? Judeus que se converteram em Pentecostes, levaram com ele o evangelho para sua terra. Paulo foi aquele que foi usado para doutrinar esses homens que não tinham nenhuma base teológica e bíblica. Ele doutrinou. Quem ganhou foram homens cheios do Espírito Santo, que o nome deles nem aparece na Bíblia. São os anônimos, cheios do Espírito Santo. Quantos anônimos cheios do Espírito Santo tem aqui? Outra salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Um crente cheio do Espírito Santo, entenda, é tremendo. O Pentecoste chega para colocar a palavra dentro do homem, porque a palavra dentro do homem ajuda a interpretar as Escrituras. O Espírito Santo dentro do homem ensina ele a interpretar as Escrituras. Quantas pessoas você conhece que diz, eu frequento a igreja há um tempão, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Aí você vai falar para mim, apóstolo, isso não tem nada a ver não. A pessoa talvez seja analfabeta. A minha avó só sabia escrever o nome dela e interpretava a Bíblia com uma excelência. Quem melhor para te interpretar a palavra do que a pessoa que escreveu? Jesus disse, não se preocupem com isso agora. Porque quando o outro conselheiro, ou seja, o Espírito Santo vier, ele te ensinará tudo que eu lhes tenho falado. Ser cheio do Espírito Santo e amar a palavra. Eu não entendo uma pessoa que... Não, eu gosto muito da palavra não. Uma vez uma mulher disse assim para mim. Eu confesso para o Senhor. Eu não gosto muito de ler a Bíblia não. Eu sou mais de oração. Eu falei assim, então você não é do Pentecoste. Eu gosto do mistério, então tu não é do Pentecoste. Toda pessoa tomada pelo Espírito Santo é apaixonado pela palavra. Porque esse é o propósito do Espírito Santo. De conduzir a palavra, porque o Espírito Santo e a palavra são um só. Jesus Cristo é o verbo, a palavra, e o Espírito Santo é aquele que coloca Jesus, a palavra, dentro do homem. Crente que gosta do mistério, mas não pega a Bíblia para ler, irmão, cuidado, que esse mover pode ser não ser de Deus, pode ser do diabo. Porque até o diabo fala em línguas também. Porque ele era um anjo. E também fala a língua dos anjos. Ele não esqueceu, não.
Então é pelos frutos que se conhecem a árvore. O Espírito Santo pentecostal é aquele que quando anda a sombra cura. Olha o Pedro andando. Pastor Tiago, como é que é o lance? Pedro andando no meio da rua. Sombra cura, irmão? Claro que não. Mas a Bíblia diz que os homens se lançavam na sombra de Pedro. E a sombra de Pedro curava. Mas a sombra nem falou em nome de Jesus para ser curado. A sombra nem tem um corpo físico. A sombra de Pedro curava. Sabe por quê? Pedro era pentecostal. Até a sombra do pentecostal cura. Sabe por quê? Olha o princípio. Deus não burla princípio. Não existe mistério estranho. Se mandarem você tomar um negócio, comer um negócio que você vai ser curado, eu quero base bíblica para isso. Tu tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não pode ser enganado. Pega uma pedra de Israel agora e come ela, joga pro alto. Vai cair na tua cabeça, vai te matar. Pedra não cura. Leia a Bíblia. O Espírito Santo te conduz a toda a verdade. Podemos pegar uma pedra e fazer um ato profético. Mas ela não tem poder. Isso aí é energização. Elementos naturais. Isso é heresia. Dá força para a água me curar, energização, feitiçaria. Aonde não tem autoridade da palavra e do nome de Jesus, é heresia. Só o nome do Senhor Jesus e o poder do nome do Senhor Jesus tem poder de curar, de libertar, de ungir, de promover, de fazer a obra. Então, me explica, apóstolo, por que a sombra de Pedro curava? Porque no Salmo 121 diz, eu sou a tua sombra à tua direita. Jesus era a sombra de Pedro. Ele estava ali do lado. Pedro estava andando, quem estava curando era o Senhor. Quem estava tocando era o Senhor, porque ele disse, eu sou a tua sombra à tua direita. Toda cura, todo poder emana de Deus. Nenhum homem tem poder de curar. Nenhum homem. Sabe por que hoje em dia ninguém vê cura mais assim agora? Bota a mão e cura na hora. A pessoa pode até ir para casa e ser curada em casa. Sabe por quê? Porque tem homens tomando a glória para si. Então Deus prefere curar no meio da multidão, porque ninguém vai saber de quem foi a oração para ninguém se gloriar. O levante e anda acabou. Pessoa ora e chega no meio da igreja e vai em casa ele anda. Mas ele não anda na frente, sabe por quê? Para ninguém fazer espetáculo com a glória de Deus. Para si. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Eliseu morreu. E os ossos deles estavam ali numa lacuna. Jogaram um homem morto em cima de Eliseu, dos ossos dele, e o homem ressuscitou. Diga, Eliseu! Era pentecostal até no osso. Sabe por quê? Apóstolo Paulo, eu estava lendo isso e eu falei, Deus, eu não sou digno de tanta revelação, tamanha revelação. Estou falando sério. Agora eu entendi porque Paulo recebeu um espinho da carne, para não se gloriar da revelação. Ai, brincadeira. Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E é apta para dividir osso e medula, juntas e medulas, e discernir a intenção do coração do homem. A palavra de Deus estava tomando conta dos ossos de Eliseu. Sabe por quê? Sem heresia, quando o homem guarda a palavra em vida, a palavra guarda o homem depois de morto. Quando jogaram aquele morto em cima de Eliseu, jogaram em cima da palavra. Sabe por que a palavra guarda os nossos ossos? Sabe, crente pentecostal? Porque é ela que vai nos ressuscitar naquele grande dia. Uma salva de palmas! Haja carne, haja tendão, haja cérebro, haja...
O teu corpo foi comido por um bicho foi comido por outro bicho. Se você foi no cemitério aqui de Nova Iguaçu, um pé de manga sugou os teus nutrientes, virou uma manga, o coveiro comeu a manga, depois ele defecou a manga, e Deus naquele último dia vai reintegrar todo o seu corpo para cumprir a promessa dele. Qual é a tua luta hoje mesmo? Um homem tomado pelo Espírito Santo, Mustafa. Um homem tomado pelo Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus e obedece até mesmo quando Deus manda ele ir para o deserto. O anjo aparece para Filipe e diz: Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe foi. Quando Filipe foi, no meio do deserto, o sonho de Filipe era ir para Azoto na Galileia, na Cesareia. Lugar das multidões, do fervo, beira de praia, multidões. Todo mundo quer pregar para a multidão. Eu imagino ele dizendo: Senhor, me envia para as multidões. Aí Deus disse: vá para o deserto. E aí ele para no meio do deserto e fica: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí de repente passa uma carruagem, um homem. E aí o Espírito Santo diz: aborda ele e revela a palavra para ele, ensina, entende o que lês? E esse homem: como que eu vou entender se um homem cheio do Espírito Santo igual você não me ensinar? Crivo do apóstolo Davi Mouta. Como eu vou entender se você não me ensinar? E aí ele sobe na carruagem e diz para esse homem era um africano, responsável por tesoureiro da rainha de Candace, que tinha subido ao templo para adorar, porque ele tinha se tornado prosélito do judaísmo, ele se converteu ao judaísmo. Então ele foi na festa de Pentecoste adorar o Senhor na festa. Ele não passou na época lá e recebeu o batismo, mas Filipe, cheio do Espírito Santo, encontrou ele no meio do caminho. É como se Deus estivesse dizendo: nesse Pentecoste vai ser derramado sobre todo o Espírito. Até aquele que não estava presente, eu vou de encontro com ele no meio do deserto. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai de encontro contigo, até no meio do deserto. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Agora um milagre da ciência, Deus operando através da ciência. Para onde que Filipe queria ir? Quer batizar. Quero me batizar. Filipe mostrou Jesus ali na palavra. Isaías 53, leu para ele a palavra. Revelou Jesus. Cumpriu o seu propósito. Anunciou as grandezas de Deus. Quem são as grandezas de Deus? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essas são as grandezas de Deus. Aí depois que ele revelou para o eunuco as grandezas de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, o eunuco disse: ali tem água, o que me pede de ser batizado? Filipe batizou o eunuco. Quando acabou de batizar, Jesus teletransportou Filipe. Sabe o que Jesus fez? Desintegrou a matéria dele. A carne dele desintegrou. Desmaterializou Filipe. E depois reintegrou a sua carne, sua junta, a sua medula, em outro lugar. Se reentregou novamente. Sabe por quê? Porque um crente pentecostal, Deus usa ele por completo. No osso, na medula, na molécula, nas células. Porque nós somos completamente do Senhor. Quem já viu aquele filme A Guerra nas Estrelas? 2000 anos, aquele cara entrava num túnel e sumia e aparecia em outro lugar. Todos os lugares do mundo. Eles acharam que estavam modernos e já estavam atrasados há 2000 anos em tecnologia. Jesus fez isso com Filipe. Fica imaginando Filipe vendo a mão dele sumir. O corpo desintegrando. Se reintegrando de novo. Eu conheço esse lugar. Ele apareceu em Azoto, caminho da Cesareia. O lugar que ele quis. Olha para o teu irmão e diga assim: se você for para onde Deus manda, Ele te leva para onde você quer. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia!
Meu irmão, quando nós obedecemos o Senhor, fazendo o que a gente não quer, Ele realiza os nossos sonhos. Cumpriu o meu propósito? Agora pode morar na fazenda. Oh, o meu sonho é morar na beira da praia. Então vá pro deserto pregar. Depois que tu prega, agora sim, meu filho, tá na tua casinha de praia. Vive os teus últimos dias tranquilamente lá com a tua família. Deus não quer anular sonho de ninguém, mas Ele primeiro, Ele quer dizer para você, tu tem Pentecoste? Tem Pentecoste? Fale em língua, mas nunca me obedece no que eu mando. Por isso teus sonhos não são realizados. Tem mistério? Tem performance? Tem, mas nunca está reunido no mesmo lugar. Primeira evidência de um homem que tem o Pentecoste, ele sente desejo de chegar na reunião primeiro que qualquer um, porque é o Espírito Santo que traz ele. Ele sente desejo de não faltar à reunião. Ele sente desejo de estar junto. Uma pessoa, quando não tem mais o Pentecoste, ele quer se afastar das pessoas. Ele diz, não vou com a cara de um, vou com a cara de outro. Ser cheio do Espírito Santo é dar frutos aonde você estiver, ser encorajado a pregar a palavra. Outro ponto. Eu quero que você assista até o final, amém, irmão? Você que está na internet, você que está aí atrás, preste atenção até no final. O mistério vai ficar bom. Primeira coisa que um homem cheio do Espírito Santo faz é perder o medo. Antes deles serem cheios do Espírito Santo, eles tinham medo de tudo. Jesus andando em cima do mar é um fantasma. Jesus atravessou a parede, quando ressuscitou, eles falaram, é um fantasma. Mas depois que eles foram tomados e possuídos pelo Espírito Santo, eles clamavam para ter Jesus perto deles. Tu não via nenhum momento eles se estremecerem diante de um anjo ou diante de qualquer situação espiritual, porque eles estavam totalmente espiritualizados. O homem que é carnal, ele tem medo das coisas espirituais. Quer ver um exemplo? Se eu falar para você, Jesus vai aparecer no seu quarto essa noite, porque Jesus pode aparecer. Nenhum homem jamais viu a Deus, mas Jesus, ele pode aparecer no teu quarto. E se Jesus aparecer no teu quarto agora, tá amarrado Jesus aparecer no meu quarto, tem medo de ver Jesus? Não tem o Pentecoste. Eu tenho medo de ver um demônio, se eu ver um demônio eu fico com medo. Tá com medo de ver um demônio? Não tem o Pentecoste. Pode orar. Pode orar. Porque quem está tomado, eis que eu te dou poder para ser minha testemunha. Quem está tomado pelo poder de Deus, ele perde medo das questões espirituais. Ele é encorajado por Deus. Pode atravessar a parede, nada me impressiona. Eu tenho Deus, Espírito Santo habitando dentro de mim. Um bruxo pode voar na tua presença e tentar te assombrar. Tu vai falar assim, cai. Ele vai cair, em nome de Jesus. Eu não me assombro com espetáculos espirituais. Eu tenho Deus dentro de mim. Então pode dar outra salva de palmas para ele. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, tem tanta coisa que eu gostaria de lhe falar. Eu estava na metade da pregação. Mas eu vou ter que parar por aqui por causa do tempo. Até nisso o Espírito Santo nos faz fazer. Ser ordenado, porque o culto termina 9 horas da noite.